E aqui eu vou mandar um salve aqui para o seu Miguel, pai do Homero. Grande saber se eu consegui ou não convencer o seu Miguel. E um salve também para nossa querida amiga Kiane. Um beijo aqui. Tamo junto. E é isso, Homero. Um abraço, meu irmão. Maceió do NSC que bate pelas ruas, Maceió do sol que só se esconde ao chegar da lua. Cê é a minha, cê é a sua, cê é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Ciridião. Eu sei que a do ali é bem maior, decepção. Pedir irmão nas quebradas de Maceió, mas sem vocês me sinto só. Se eu for pra ir rolar confronto, sem vocês não sei viver. Maceió é tudo e pronto. Olá, essa é uma continuação da conversa da semana passada com o Roberto. Na semana passada a gente conversou sobre abolicionismo penal e necropolítica. Esta semana a gente vai ouvir ele falando com a gente sobre como isso funciona na vida carcerária em Alagoas. Abraço. E aí a gente tem Alagoas aqui, teve um crescimento enorme a partir de 2012, né? O crescimento alagoano foi muito grande. Eu produzi uma tabela, inclusive, com os dados, solicitei por ofício os dados para séries, né, que a Secretaria de Socialização e Inclusão Social. E para a gente ter ideia, em 2011 nós tínhamos 2.090 presos, né? E agora, mais recente, março de 2019, algo que não mudou para 2020, a gente tem cerca de 4.845 presos, né? E um salto consubstancial de 131% em 8 anos, né? Para vocês terem ideia, o crescimento populacional no mesmo período foi de 6,48%. Então, um crescimento populacional carcerário muito, muito, muito grande. Outro elemento fundamental para a gente estar pensando no sistema prisional alagoano são as taxas de presos preventivos, né? A gente tem 64 presos preventivos aqui no estado, um número absurdamente alto. Para você ter ideia, no Brasil a média é 33%. E para quem não conhece do sistema penal, acho que a maioria dos ouvintes aqui, mas para a gente ter mais ou menos ideia, né? Apesar dos noticiários, a gente beber muito direito penal o dia inteiro, direito penal era para ser a última da última aplicação, né? Direito penal era para ser a última coisa a ser aplicada em qualquer ser humano. Inclusive, tive a prisão da Sarah Winter, né? Algo que eu fico pensando, pô, será que era necessária essa prisão? Porque, enfim, não vou comemorar a prisão de ninguém. Acho que a prisão política, tem algumas discussões com os meus amigos a respeito de como a gente pode estar disputando a classe, né? Se a prisão é uma disputa de classe. Mas eu fico muito pé atrás em qualquer prisão. Não li a decisão, então não dou opinião sobre prisão que eu não leio. Mas é muito complicado a gente estar pensando na prisão assim como uma primeira forma de punição, né? Algo que não era para ser, ainda mais prisão processual, que é outro problema, né? Quanto a prisão, ela pode ser um instrumento político de classe. Eu penso da seguinte forma: o núcleo duro do sistema penal hoje é tráfico, roubo e furto. 67% dos crimes é isso aí. As pessoas estão presas hoje por esses 3 crimes. Se a gente observar isso, a gente está vendo que é um viés de classe muito forte, né? Porque tráfico, roubo e furto é o núcleo essencial de como você pode conseguir dinheiro pelo crime. No tráfico, você consegue por meio de venda de substância ilícita. O roubo e furto nem se fala, né? E aí o que eu penso, assim, para a gente estar disputando essa máquina de muita gente preta, pobre, sem pai, 18 e 24 anos, nesse nível pontual, é um negócio meio complicado, assim, sabe? Eu acho que tem como a gente estar disputando alguns discursos, a gente está criminalizando algumas esferas, por exemplo. Vamos debater a criminalização do crime ambiental aqui, feito pela Braskem? Ninguém está pensando nisso. Mas por que a gente não disputa isso aí, né? Os grandes empresários de Odebrecht que acabaram com a cidade de Maceió, né? Eu não vejo ninguém debatendo isso. Ninguém está pensando em prisão preventiva e eu, de fato, concordo que não deve prender preventivamente os empresários, etc, etc. Mas eu acho que o sistema penal, se ele tiver alguma função, ele tem que ser uma função desse recorte, né? Por mais que ele diga que vai fazer, mas se for para nós que temos um padrão ético e enfim,
diferenciado, que acredita que o homem não é um instrumento que deva ser ultrapassado, mas é um fim em si mesmo, né? Uma ética kantiana que seja, mas a gente tem que pensar de fato nos limites dados, e se for para tensionar, a gente tem que tensionar da forma correta e não na prisão de uma mulher que queria ser presa desse aparato político, né? Acho que a gente tem que pensar com cuidado, porque quando prende a Sarah Winter, isso legitima milhares de pessoas serem presas, inclusive algo que a gente tem que pensar um pouco no próprio os antifas, né? Já há um processo de criminalização, o Trump já apontou para isso. E veja, como interessante, né? Quando o Trump fala da criminalização dos antifas, em seguida ele manda o Twitter, lei e ordem, que é exatamente o discurso da década de 70, lá com o Reagan e a Thatcher, quando emplacam essa promoção desse tripé ideológico que baseia quase todo o sistema penal, né? Que é lei e ordem, mais média e segurança nacional, que é basicamente isso. Então, é muito complicado a gente estar se guiando por esses discursos. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com essas prisões viés mais político, né? É sempre para trás. E aí o abolicionismo penal ele tem sempre que ser visto não como... E aí, voltando, né? Esse horizonte ético, né? A gente tem que, né, necessidade de acabar. Mas também ninguém acha que nenhum abolicionista, nenhum Nils Christie, Thomas Mathiesen, Luke Roosevelt, nenhum desses abolicionistas vão dizer que a prisão vai acabar amanhã, né? Ninguém acha que hoje vamos acabar com o sistema carcerário. Não é isso. Mas sim buscar as mediações necessárias para que isso acabe, né? Seja desde uma perspectiva punitivista dentro de casa, com filho, ou com pai, com irmão, até perspectivas punitivistas no trabalho, enfim, é mudar toda uma racionalidade que atravessa não só o sistema penal, mas das práticas comuns do dia a dia, do cotidiano, né? Porque o paradigma punitivo, ao fim e ao cabo, ele constitui de você levar um cinturão usado em casa e depois você levar porrada da PM e preso, entendeu? O castigo, ele é uma lógica de construção de subjetividades. Então, não pense que a cintura usada que uma mãe dá no filho, que um pai dá no filho, e o castigo que é baseado no tempo, né? E o tempo, a gente lembra lá com Marx, que o tempo é a medida do capital, né? Do valor, né? O valor de mercadoria é medido pela quantidade de tempo necessária para a reprodução. Então, se você tira o tempo daquela criança e coloca naquele espaço, é supressão de tempo que a gente está falando. Então, pensar no abolicionismo é pensar em outras formas de resolução de conflito, que não punição nesse sentido, né? E a gente pode pensar em práticas de responsabilização, que é diferente de uma prática punitiva, no sentido mais denso, né? Responsabilizar é algo muito diferente de você punir como a gente pune no sistema penal, por exemplo, a nível de penas corporais. Você tem formas mais do sujeito ser protagonista, né? Sujeito ativo do processo e não um sujeito passivo que vai receber a pena. Até porque o sujeito vai levar a porrada e vai sair, né? E aí você tem todo um rebote, né? Daquele indivíduo que apanhou, que foi preso e que vai construir esse espaço que ele está tendo na sua construção de subjetividade e reverberar para outras pessoas, né? Aí você vira um ciclo. Alagoano me arriscando pelo rap, inimigo número 1 desses filha peste. Tu tá ligado? Nós não achou petróleo. Prefiro o amor, mas de cabana eu tenho ódio. Se o Zé viu morrer, nem venha me contar. Só se for pra eu correr, pra comemorar. Trancado num barraco, eu e minha preta, charlando baseada, acompanhado com as prejas. Ligeiro que esse escuro. Bom, eu acho que assim, os Estados Unidos a galera tá na vanguarda, né, cara? A galera tá debatendo acabar com a polícia, né? Algo que é inimaginável, né? Inimaginável. Sei lá, em dezembro você tá debatendo isso nos Estados Unidos, era impensável, né? Aqui no Brasil, a gente tem um processo, assim, que eu vejo ainda muito incipiente, ainda muito inicial, né? Porque a gente tem pessoas que estão debatendo o desencarceramento, tem a plataforma Desencarcera, tem alguns coletivos lutando contra o desencarceramento. Mas veja,
o núcleo principal ali do que a gente chama de abolicionismo penal, de toda essa tradição da gente, é sempre voltado a uma perspectiva justpositivista, sabe? De você estar sempre achando que o Estado vai resolver a situação, quando o Estado não vai resolver a situação. Eu vou dar um exemplo aqui da nossa realidade alagoana, né? A gente teve tá tendo a pandemia, né? A pandemia está ocorrendo, e a primeira coisa que o sistema prisional fez foi cancelar a visita para os presidiários, né? Os reeducandos. Não tem mais visita. E aí, mas ele permitia ainda a entrada dos alimentos, né? Das feiras. E aí, três dias depois, cerca de 3 dias depois, você já cancela a entrada da feira, como vulgarmente a gente chama aqui, que são os utensílios necessários para que o preso possa viver. 3 dias depois foi cancelado. E aí a gente teve toda a discussão. Semana passada teve manifestação dos familiares dos presos, reivindicando ao menos a entrada da feira. E aí o que eu posso observar aí, nessa discussão, é que a discussão sempre, quando está pautada, não é de politização e de fazer uma frente contra esse Estado que está matando 4 presos por dia, mas sim de buscar meios no Estado para fazer essa articulação. Eu sou advogado criminalista, né? Então eu sempre tenho esse pé justo positivista, porque esse é o meu ofício, esse é o meu trabalho. Mas, enquanto politização dos sujeitos, eu acredito ser muito ruim. Você sempre tá pautado por uma decisão de um ente governamental, de um prefeito. E aí, quando você vê, olha para os Estados Unidos e percebe um pouco da diferença, né? Lá, eles não estão querendo fazer mediação com o Estado. Eles estão chegando com a pauta fim da polícia, meu amigo. Não tem discussão. É entender a lógica da polícia, né? E entender a lógica da polícia é entender que ela nasce no processo de colonização para a contenção dos colonos, né? Para lucro da metrópole. Então, entender, tanto que Inglaterra e Estados Unidos depois, né? A polícia ela tem outro viés. Por mais que os Estados Unidos hoje ele tenha uma polícia extremamente militarizada, pela lógica militar, para branco era completamente diferente, né? E aqui a nossa polícia militar, inclusive, cara, foi fundamental o vídeo daquele cara de Alphaville falando do policial. Porque é um filho da puta de um merda! Você é secretário de segurança, vem pra cá e me ajuda! Porque esse bosta, esse gordo filho da puta, tá achando que ele é o quê? Esse merda do caralho! Por favor, Marinho, vem aqui e me ajuda! Tô te pedindo! Eu tô te pedindo! Não pisa na minha calçada! Não pisa na minha rua! Eu vou te chutar na cara, filha da puta! Eu vou te chutar na cara! Não pisa na minha calçada! Você é um lixo, seu merda! Marinho, vem pra cá agora! Traz o segurança pública, traz o secretário que você tem que trazer e leva esse filho da puta pra casa do caralho! Vem aqui agora, por favor! Por favor, eu tô te pedindo! Tá? Eu tô te pedindo! Esse PM de merda do caralho! Traz o fulano, traz a puta que pariu! Vai trazer quem tem que trazer! Vai ser esse lixo da minha casa! Eu quero você pra puta que pariu, meu! Vai pra puta que pariu! Eu quero gritar você, eu tenho 50 caras pra enfrentar você! Você não é onde vir! Eu não sou mesmo! Sabe por quê? Porque você é um bosta, você é um merda de um PM que ganha R$1.000 por mês! Eu ganho 300 mil por mês, eu quero que você se foda! Seu lixo do caralho! Marinho, me ajuda! Tá? Me ajuda, tá? Você vai se fuder, seu merda. Você não me conhece. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é o Alphaville, mano. Aqui é o foda-se. E aí, sobe aqui. Quero ver se é macho subir aqui. Você vai ver o processo vai responder na sua vida. Seu bosta do caralho. Seu lixo. Você é essa puta do caralho. Né? E aí você parece que está vivendo o período da escravidão brasileira, né? Ele está xingando o senhor de escravo, está xingando o malfeitor, né? Qual é o nome que a gente chama do cara da senzala? O capitão do mato. Está xingando o capitão do mato, dizendo aqui você não manda, você aqui é um merda. Inclusive falando umas palavras vulgares que qualquer pessoa de qualquer quebrada, se falar uma palavra que aquele cara falou, é torturado, é morto na hora, não tem discussão.
Então, você vê o viés de classe ali claro, aqui é Alphaville, aqui você é um merda. Então, é entender que a polícia, ela tem uma serventia de classe. E olha, eu tenho muita discussão com esse negócio, porque policiais antifascismo, policiais fascistas, etc, etc. Eu acho que é salutar esse debate. Mas eu bato palmas para os policiais antifascistas, porque aqui em Maceió eles estiveram no ato, estava lá como observador, e quando a polícia foi para cima de um casal de senhores, um casal de idosos, quem estava lá para segurar os caras foram os policiais antifascismo. Então, por mais que eu ache que tenha ser necessária essa discussão, se é fascista, se não é, etc, etc, quem é que está na praça construindo os atos? Quem é que está disputando a política dentro da polícia? Quem é que está na luta ali? Por mais que eu entenda também que policial bom é policial sem farda, eu penso nisso. Mas a gente também tem que pensar nas mediações, porque, veja só, eu estava no último ato aqui, aqui em Maceió, o ato que a gente deu uma volta ali na Praça Centenário. Cara, o ato não saiu. Tinha um policial para cada 4... muito menos. A gente tinha cerca de 25% do ato policiais militares. Entendeu? Era muita polícia, cara. Então, jamais a gente iria sair ali na Fernandes Lima se manifestar, porque a galera ia tomar bala, pô. Tomar bala de borracha ia ser coisa feia, muita polícia. Eles disseram, vocês não vão sair. Então, o ato sequer saiu da Praça Centenário. Então, é pensar que é problemático a gente estar trabalhando apenas com o Estado e é problemático a gente não estar buscando as mediações para conquistar, porque eu concordo, a gente não está nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos aconteceu o caso do Floyd e teve ebulição lá. Mas aqui, se a gente tem uma ebulição dessa, a polícia militar vai cair para dentro, meu irmão. Então, a gente tem que trabalhando politicamente numa construção. E aqui eu não acho que seja, porque o Emicida, porque o Djonga. Não, velho. A gente tem que estar trabalhando com as mediações necessárias. Acho que é necessário para a rua, acho que é necessário para a rua. Mas também o Emicida tem razão quando ele fala que a gente não está preparado politicamente. Então, buscar, como é que a gente pode construir coletivamente? Por exemplo, os familiares dos presos estão abandonados politicamente. Eles não têm uma articulação política entre eles para buscar a mediação necessária. E é um grupo extremamente importante para uma luta, porque eles estão lá na ponta da lança, entendeu? E quem está lá, sabe quem é? É pastor evangélico que está lá da porta do presídio, todo dia de visita, entregando panfletinho. Não tem nenhum manifestante, um militante de esquerda lá buscando fazer trabalho de base com a galera, dialogar que seja com esse pessoal. Então, é muito complicado a gente estar pensando tanto nesse dia D, né, que as coisas vão acontecer, porque, enfim, as nossas mediações são diferentes das dos Estados Unidos, porque não vai ocorrer, a gente vai tomar muita porrada da polícia militar, e também não está pensando em quais mediações são necessárias para a gente estar chegando nesse processo de desmilitarização, o fim da polícia, e aí a gente precisa, de fato, estar construindo coletivos políticos para estar pensando nisso, né? É um debate novo no Brasil, novo não, né? Um debate antigo, mas a pauta está chegando com força agora, né? E é muito necessário a gente estar debatendo isso de forma aberta, né? Tanto da desmilitarização quanto do fim da polícia, de fato. Chegando num local, analisei o movimento. Do outro lado dos canos, vi que não era o momento. Pouco tempo depois, a barca vaza e nós entramos. Tenho que manter a calma enquanto o mano tá catando. Ação de 2 minutos já foi o suficiente. Dinheiro na mochila e pra fuga vou consciente. Piloto especialista na pista, seguindo em frente. Ciente que se tromba os vermes, executa a gente. No flagrante nunca aprende, atiram logo pelas costas. Quero chegar no barraco, dividir, pegar minha cota. Tensão drenando nervosa, não posso desesperar. A grana em partes iguais e cada um pro seu lugar. O difícil é confiar nessa jogada arriscada. A ganância é perigosa e a traição é o que te... Construí a Pastoral Carcerária por alguns meses aqui no estado. Fiz parte com o pessoal, inclusive estou até cadastrado na Pastoral. Mas, assim, é uma pastoral que tem suas limitações, né? Não tem tantos integrantes, ela tem um trabalho, enfim, muito proativo, galera que constrói de fato, vai no sistema prisional.
Mas, assim, Homero, a pastoral carcerária, ela tem essa função e quando ela chega lá, ela busca o processo de evangelização também, né? Então, a gente tem pastorais carcerárias muito mais vanguardistas, acho que a de São Paulo a que está mais à frente do seu tempo, né? Inclusive combativa por excelência. A do Rio de Janeiro também. Aqui em Alagoas a gente tem limites até pelos nossos próprios... a quantidade de membros da pastoral. Agora sim, vamos para as organizações criminosas e para a questão dos evangélicos, né? A gente precisa entender, fundamentalmente, que o sistema prisional ele é criminógeno, né? Ou seja, ele produz a criminalidade. Ele não só recebe essas pessoas que cometeram condutas criminosas, mas ele produz o crime lá dentro. Tanto que uma das coisas mais esquizofrênicas que tem é a prisão para garantia da ordem pública. Uma coisa muito louca, porque você vai prender o cara para garantia da ordem pública aqui fora, mas lá dentro ele vai cometer delitos. Vai traficar, vai matar pessoas, né? A gente tem mortes violentas no sistema prisional direto, vai roubar lá dentro, vai furtar, vai cometer lesões corporais. Então, são espaços em que o crime vai ocorrer. Então, olha que coisa interessante. Você está prendendo um cara para garantia da ordem pública, mas ele lá dentro vai cometer delito. Então, é algo completamente esquizofrênico, é algo completamente insano. E aí você, aqui em Alagoas, você tem principalmente dois grandes grupos organizados, né? PCC e Comando Vermelho. Aqui no estado de Alagoas, pelo menos na capital, a gente tem, em resumo, primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, que tem formas distintas de atuação, mas que hoje eles se comportam muito mais como empresa do que como práticas violentas, né? Você teve o Comando Vermelho no começo, né? Falange Vermelha, teve todo o processo de politização, depois mudou. Primeiro Comando da Capital também, depois da morte do Geleão, a assunção do novo integrante, que é o nome daquele cara, que é bem famosinho, Marcola, exato. E aí o Marcola ele traz para dentro do PCC essa lógica empresarial, né? E hoje as duas se comportam como empresas. Então, para eles, para esses dois modelos de facção, é muito melhor que eu não tenha mortes, porque morte significa perda de mão de obra, perda de lucro. Que eu tenha um sistema prisional muito tranquilo, porque o sistema prisional, se ele não tem rebelião, eu não tenho muito custo. Então, para as organizações criminosas, a garantia da disciplina e da ordem dentro das unidades prisionais é muito interessante, porque você tanto garante um sistema completamente proativo no sentido de gerar lucro para a organização criminosa, como também você garante algumas regalias. E aí, desse lado, você tem que as organizações criminosas geram regalias para os presos, não por um benefício por estar lá, mas pela própria organização, porque, para você ter ideia, né, basicamente, você não tem agente penitenciário aqui do sistema prisional alagoano, isso é generalizado. Nenhuma cadeia, com as exceções, obviamente, né, mas a maioria das cadeias no Brasil, você não tem gerência do Estado ali dentro. Então, o próprio preso é que se organiza, né? E aí as organizações criminosas batem de frente com os gerentes do sistema prisional. E aí você tem, para você viver ali dentro, você geralmente se alia à organização criminosa para ter uma vida mais tranquila e não precisar estar passando perrengue no sistema prisional. E na outra ponta você tem as pessoas evangélicas que têm também benefícios, né? E aí você tem o módulo religioso e você tem as prisões de facções. Aí olha que interessante, aqui em Alagoas, quais são as duas principais prisões que são mais abarrotadas de gente? Cirilhão Durval e Cadeão, que não são de organizações criminosas, mas possuem 100% de excelente carcerário. Ou seja, eu estou penalizando o preso que não é evangélico e não é de organização criminosa, e por isso ele vai para uma cela superlotada, extremamente precarizada, exatamente por conta disso. É exatamente um ponto extremamente interessante na pesquisa que a gente observa, né? Você tem uma série de benesses para a relação média do sistema prisional, para esse convívio ordinário do sistema prisional,
para quem é religioso e para quem é faccionado, né? Agora sim, são benesses entre aspas, né? Porque, enfim, você não vai estar na sala superlotada, mas se você cair no Cadeão, no Ceridião, você vai estar em sala superlotada. Se você cair no PSM2, vai ter uma lógica ali dentro. Mas, enfim, é basicamente isso. É você beneficiar pessoas em celas não superlotadas por conta delas não serem ligadas à facção. Você colocar pessoas que são ligadas a uma igreja em umas celas melhores, com melhores condições de saúde, etc, etc. Mas, em todos os pontos, a disciplina que eles próprios se executam, que eles próprios têm, é muito alta, né? É aquilo que a gente chama de proceder, né? Você tem que ter respeito ali dentro, você não pode estar fazendo besteira, né? E aí, prisioneiros? Legal! Vamos que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos! Faz tempo que estou aqui e já nem sei quem sou. Só sei que sou mãe, inocente réu. Naquele dia eu estava assim, mas não matei Esther. E sorria pra mim, na noite dançando no bar. Trago comigo lembranças que me fazem chorar. Oh, mãe, venha ver como estou. Condenado estou a viver desse fim, onde todos se odeiam e não existe amor. Reze por mim. Oh. Eu penso assim que a gente precisa estar indo lá, sabe, do sistema prisional. Primeiramente, é sair do senso comum, ir lá, sentir o cheiro, conversar com os familiares, estar ouvindo as demandas, visualizar os problemas concretos que aquelas pessoas vivem. Porque, observa, o sistema prisional alagoano, ele não só prende as pessoas que estão reclusas nas unidades, mas também os familiares, porque você tem que desviar tantos por cento da renda da família para advogado, para a feira suplementar, para você sair da sua casa e ir para a unidade para levar. Ou seja, você tem tempo, você tem seu dinheiro, você tem toda uma demanda que desconstrói. Ou seja, o sistema prisional ele é necropolítico não só porque mata os sujeitos, mas porque ele rapta o tempo de toda uma determinada camada popular para a reprodução do próprio sistema, entendeu? Então, a gente está ouvindo essas pessoas, sentindo o cheiro delas, conversar com elas e procurar saber quais são os reais problemas que afetam essas pessoas. Acho que é o primeiro ponto para a gente estar começando algum diálogo possível, entendeu? É muito triste a gente verificar alguns pesquisadores que ficam debatendo se o sistema prisional é constitucional ou inconstitucional. O sistema prisional é muito mais do que isso. E para isso a gente precisa estar verificando essa realidade concreta. Quais são os problemas concretos que a gente tem? Bom, de fato, o sistema prisional não é só formado de presos faccionados. E aí, o que eu acho é, primeiramente, a gente precisa conhecer o problema, a gente não conhece, a gente não tem ideia. A gente precisa estar batendo fortemente nessas alternativas que não são alternativas, e aí eu estou falando do presídio do Agreste, que tem 20% da população carcerária alagoana e tem 30% todo o investimento da pasta, ou seja, 30% do investimento de toda a série é destinado ao Agreste. E o Agreste não pode ter superlotação, o Agreste tem 30% de investimento, o Agreste, ou seja, eu vendo uma solução, mas que na verdade não é solução, porque o Ceridião do Vale com 100% de superlotação está funcionando tanto quanto o presídio do Agreste, né? E é muito fácil gerir um espaço que não tem superlotação, que você tem uma supervalorização, etc. Ou então a outra solução que aparenta, que é o núcleo ressocializador da capital, que tem 61 vagas disponíveis, ou seja, eu tenho espaços no sistema prisional alagoano que eu tenho superlotação de 100% e eu tenho uma unidade que tem 60 vagas.
é um absurdo, assim, sem tamanho. Ou seja, existem espaços no sistema prisional, tanto da construção política dos sujeitos, quanto da disputa de política pública, política criminal do próprio sistema, que está em aberto aí para a gente estar disputando, para a gente estar discutindo. E aí eu penso que tanto debater com os familiares dos presos e estar conversando num processo de politização desses sujeitos, quanto também está tensionando nos espaços institucionais, seja na Assembleia Legislativa, seja na Secretaria, seja nas audiências públicas, seja em qualquer espaço institucional, é de extrema necessidade e a gente está muito longe disso. Eu conclamo a quem está ouvindo aqui o Falcast, galera, a gente tem um espaço grande aberto e uma luta grande pela frente, porque essa máquina de emergente só vem crescendo e a gente precisa, de fato, se organizar para estar lutando contra esse sistema prisional que é extremamente necropolítico, que vem matando muita gente, e é o que o Darcy Ribeiro chama, né? Essa máquina de emergente. Não desacredite, outro diz até que é faculdade pro crime, malícia, solidão, angústia, veneno, um dos maiores, se mosca fica pequena, ó pai, que vida louca, foi a necessidade, ajuda os irmãozinhos que sonha com a liberdade, com processo parado, cansou de esperar, debatendo com a injustiça, não vai se recuperar, por quem não quer voltar pra casa, tranca a cela, escureceu a quebrada. Então, quem quiser me encontrar, pode estar mandando e-mail para mim, o rbarbosademoura@gmail.com. Eu estou no Instagram, eu sou o robertomoura.adv. Faço parte de alguns grupos, ou seja, quem quiser procurar saber também do IBCCRIM, vai no IBCCRIM, @IBCCRIM lá no Instagram, ou então no ibccrim.grupos. Faço parte também do Biopolítica. O Biopolítica é um grupo aberto. Quaisquer pessoas que quiserem debatendo com a gente lá criminologia, a gente está em recesso agora. É o @Biopolítica e Processo Penal no Instagram. As reuniões agora já estão ocorrendo de forma virtual por conta da pandemia, né? Então a gente está fazendo reuniões pelo Google Meet. Mas qualquer pessoa que quiser é só chegar. As reuniões, geralmente, quando os presenciais são na UNIT, no Centro Universitário de Tiradentes, ali na Cruz das Almas. E eu convido todo mundo a participar do IBCCRIM também, aqui no estado, a procurar desenvolver também trabalhos. Tem a Comissão de Direitos Humanos do OAB, tem a Comissão de Estudos Criminais, que eu faço parte, a estar demandando com o pessoal, só procurar na OAB-AL, então na CDH. Mas qualquer dúvida, manda e-mail para mim, que a gente vai dialogando, conversando. No Twitter, eu sou o Roberto Moura. Também, galera, o Fórum Popular de Segurança Pública, fiz parte por um tempo, mas por conta de perna, né? A gente não tem tempo para tudo, mas é um espaço bastante interessante. Meu amigo Elias, o Roberto, meu xará e a Ellen estão trabalhando nele. É o fpsp.al no Instagram. Quem quiser procurar saber os trabalhos da galera, é uma plataforma muito interessante. A galera quer participar também da Pastoral Carcerária. As reuniões são segundas-feiras, às 19 horas, lá no sede de Cursilhos, mas está suspenso também. As visitas também estão suspensas por conta da pandemia. E é isso. Qualquer coisa é só mandar um e-mail, manda um direct no Instagram, no Twitter. A gente vai dialogando. E o que eu puder fazer, a gente vai estar conversando